Sejam muito bem-vindos, amigos cabeças de gasolina. Eu sou Carlos Del Valle e hoje vamos falar do Grande Prêmio do Japão e vamos falar também da matemática do título e também das expectativas para o Grande Prêmio do México, né? Já que o vídeo está saindo atrasado em relação ao que costuma ser, né? A gente costuma gravar no domingo da corrida, mas dessa vez não deu, não estava na cidade, foi uma semana corrida e agora eu estou correndo atrás do tempo perdido aqui no sabadão. Bom, eu agradeço principalmente a quem ficou perguntando, né? Poxa, cadê e tal? Até amigos próximos, né? Um abração aí pro Fábio e pro Marcão que vieram me perguntar sobre como é que aconteceu, por que não teve e tal. Então, claro, agora já está um pouco atrasado, a notícia já esfriou um pouco, mas por outro lado é legal que a gente pode analisar um pouco com mais calma, né? Com o chamado benefício do hindsight, né, da olhada para trás com mais calma, assim. Então, esse que vai ser o nosso tema. Primeira coisa, já vamos falar da matemática. Grande Prêmio do Japão, final de semana que vem, funciona assim. O Hamilton, ele tem que abrir 28 pontos para o Bottas para ele poder ser campeão, né? Porque agora você marca... Desculpa, ele tem que abrir 78 pontos pro Bottas. Eu tô viajando. É que na verdade o cachorro tá me atrapalhando. Voltei. Senão o cachorro vai ficar arranhando a porta. Agora ele fica aqui me olhando gravar. É assim, tem que abrir 78 pontos. Porque assim, você marca 25 por corrida antigamente. Agora com o lance de você fazer um ponto para melhor volta, você marca 26 por corrida. Então, para você ser campeão com 3 corridas de antecedência, como seria o caso do Hamilton ser campeão no México, você teria que abrir 78 pontos, né, que é 26 vezes 3. Então, como o Hamilton está 64 na frente do Bottas, ele tem que abrir mais 14, né? Então, basicamente, o que tem que acontecer é o Hamilton fazer 14 pontos a mais que o Bottas, o que não é tão simples, né? Pelo menos na minha percepção e nas notícias que eu li também, o próprio Hamilton falou que que ele acha que está mais para não ser campeão no México, porque assim, para fazer 14 pontos a mais que o Bottas, quais são alguns dos cenários? Com o negócio da melhor volta, você pode ter Hamilton em segundo mais a melhor volta, Bottas em sexto mais a melhor volta. Fica um monte de permutação que eu acho que não vale a pena também a gente entrar em tudo. Mas um basicão assim seria assim, o Hamilton, se ele vencer e fizer a melhor volta, ele faz 26 pontos. Então daí o Bottas teria que chegar em quarto ou para trás. Então, e se ele ganhar e não fizer a melhor volta, aí o Bottas pode chegar em quinto, mesmo com a melhor volta, que o Hamilton ainda é campeão. Então assim, se o Hamilton chegar entre os dois primeiros, ele tem ali uma chance razoável, né? Mas assim, qual que é o problema? Eu vou falar isso depois ali nas expectativas. É que você não pode contar muito com a Red Bull, na minha opinião, hoje em dia. Nas últimas corridas a Red Bull parece que deu em relação à Ferrari e a Mercedes, ela parece que ficou um pouco mais fraca. Então para você contar talvez com o Verstappen ali na frente para colocar o Bottas em quinto já não é muito fácil. Claro, o Verstappen já ganhou com autoridade no México em outros anos, mas eu estou falando agora em 2019, parece que a Red Bull atingiu um ápice ali antes das férias, mas na volta eles perderam um pouco de contato com as duas primeiras equipes. E assim, o Hamilton, se ele chegar em terceiro, ele ainda pode ser campeão, porque ele precisa fazer mais do que 14 pontos que o Bottas, e o terceiro lugar faz 15 pontos. Ou seja, o Hamilton tem que chegar entre os 3 primeiros para ser campeão, só que daí o Bottas teria que chegar em décimo, ou não marcar pontos. E ele pode, inclusive, se ele chegar em décimo, ele poderia fazer a melhor volta, porque o Hamilton faria... se o Hamilton chegar em terceiro, ele faz 15 pontos, daí o Bottas pode chegar em décimo sem fazer a melhor volta. Então esse negócio da melhor volta, ele bagunçou um pouco essas matemáticas que costumavam ser um pouco mais simples, né? Mas é mais ou menos isso aí. Hamilton em primeiro, segundo ou terceiro, mais ou menos Bottas em quarto, quinto, ou oitavo ou décimo ali na sequência. Esse que é o que vai ser uma das coisas que todo mundo vai prestar atenção na corrida do México. E Grande Prêmio do Japão. Teve a história do tufão, aquela coisa toda, sábado cancelado, o treino foi no domingo de manhã. No treino, mais uma primeira fila da Ferrari, dessa vez com o Vettel fazendo uma volta sensacional, mostrando que ele é um cara que tem a velocidade. E a impressão que se tem, e até teve uma entrevista grande do Button outro dia que ele falou que ele acha que é mais uma questão de adaptação com o carro, né? O Hamilton
Desculpa, o Vettel é um cara que tem um pouco do Jenson Button, assim, de que tem que ter uma downforce traseira extrema. Só que como a Ferrari, a parte dianteira da Ferrari pareceu um pouco de uma outra filosofia, você também não consegue botar muita pressão na traseira, porque a dianteira não consegue acompanhar o carro, fica desequilibrado. Então você pode notar que sempre que o Vettel reclama do carro, lá na primeira corrida na Austrália, o que ele falava era eu não me acerto com o balanço do carro, com o equilíbrio do carro, né? Então muito é por causa disso. Então eu acho que ele gostaria de ter à disposição dele uma traseira ainda mais firme, e isso faz com que ele consiga extrair mais tempo do carro. A gente acredita nisso porque no tempo que aquela Red Bull lá, com o difusor soprado, aquela coisa toda, o carro do Adrian Newey, ele casou com aquele carro, né, que era um carro que tinha uma downforce do carro de maneira geral, do corpo do carro, não só das asas, muito grande, né? Então assim, o Vettel mostrou que ainda tem uma caixa de ferramentas para ser aberta, só precisa encaixar e talvez ter um carro mais para o lado da filosofia de pilotagem dele. Mas o que aconteceu? Primeira fila da Ferrari, e aí que acontece aquelas coisas, né? Os dois pilotos da Ferrari atiraram a vitória do Grande Prêmio do Japão, que estava tudo para ser da Ferrari. Os dois atiraram pela janela em menos de 10 segundos de corrida. O Vettel, porra, eu tô falando Hamilton toda hora. O Vettel fez uma largada bizonha, né? Deu uma semi-queimada, não chegou nem não conseguiu queimar a largada, você veja que desgraça, né? Só que ele acabou perdendo o impulso e o Bottas fez uma largada perfeita e Bottas pulou na frente. Leclerc, dizem que ele poderia ter se distraído com a queimada do Vettel, no bom sentido, a semi-queimada do Vettel, não se sabe, mas não foi uma largada muito sensacional também. E o Leclerc, de qualquer forma, já logo na curva 2, perdeu o carro ali na freada, provavelmente por ter carros à frente dele, perdeu a dianteira, e o Verstappen estava ali otimista ao lado dele, e inclusive o Verstappen estava um pouco à frente, e o Leclerc atingiu com força, né, a lateral do Verstappen. O Verstappen ficou um tempo na pista, acabou abandonando, o carro ficou torto demais, e o próprio Leclerc, claro, teve danos ali na asa, ficou solto um pedaço, mas ali a corrida já foi para o espaço, né? Já estava, ele estava em segundo, mas o carro começou a soltar pedaços, chegou a arrancar um pedaço do retrovisor do Hamilton, que foi uma coisa bem perigosa que aconteceu. Ele não queria parar, ele achou que o carro estava indo bem até, mas a FIA falou, não, a direção de prova falou, não, eu vou querer que vocês parem, porque é muita palhaçada ficar voando pedaço de carro na cara dos outros. Teve aquela cena que já ficou famosa, que o pessoal está reclamando, porque a Fórmula 1 está muito fácil, que o Leclerc fez aquela curva 130R, que é uma curva de 8ª marcha, com uma mão só, enquanto ele segurava o retrovisor com a mão contrária, que estava caindo, aquelas coisas. Então, é uma discussão filosófica que eu nem vou entrar aqui, né? Uma coisa é clara, assim, antigamente, uma Rouge da vida, você tinha que descer uma marcha e variava muito com a coragem do cara e tal, e a 130R é a mesma coisa. Nesses preparativos para o Grande Prêmio do Japão, eles passaram muitas onboards, né? E nos onboards dos anos 90, o cara tinha que, ele vinha em sexta, ele tinha que puxar uma quinta e virar 130R ali numa velocidade gigantesca, né? Hoje em dia é uma curva que o cara só dá aquela viradinha no volante sossegado e tal. Então é uma questão filosófica, né? Será que a gente tem que ter carros mais que não sejam tão bons? Eu acho que seria mais desafiador, assim, né? Nesse final de semana eu tive um tempinho agora de guiar um pouco ali no Project Cars, ali com o meu volantinho, e você guia numa pista que nem Suzuka com carro de GT, poxa, você tem que ser extremamente atento ali, porque é muito mais desafiador, né? A Rouge também, no carro de GT você tem que reduzir marcha, aquela coisa toda. Então, questão filosófica que eu não vou entrar aqui não vou dar um veredito, assim, né? Mas então é isso, a Ferrari fez a primeira fila, era para ganhar, os dois pilotos jogaram pela janela, não adianta querer dourar a pílula, não adianta querer disfarçar. Foi uma perda, essa vitória da Ferrari, que era da Ferrari, na minha opinião, ela foi perdida por falha humana mesmo dos pilotos. E a Ferrari, assim, se ela pular na frente, só se alguém conseguir ultrapassar pela estratégia, porque a gente viu no Canadá isso acontecer, que o Hamilton estava muito mais rápido que o Vettel, mas quando chegava na reta, mesmo com o DRS aberto, o Hamilton não conseguia passar de jeito nenhum, acabou passando quando o Vettel
errou lá, atravessou a grama tal, e acabou sendo punido. E depois, agora no Japão, a mesma coisa. O Hamilton fez umas voltas mais rápidas ali que eram velocidade muito próxima da luz, e só que mesmo assim ele chegou e não teve a menor chance. Em nenhum momento ele chegou a ameaçar o Vettel, porque a velocidade da Ferrari na reta é bizarra. Teve uma vez ali, nas últimas voltas, que o Hamilton quase conseguiu ultrapassar o Vettel, porque o Vettel deu aquela balançada, perdeu um pouco o carro. Acho que o Hamilton ia conseguir passar naquela, só que tinha um retardatário na frente e o Vettel abriu a asa também. Com isso anulou qualquer chance, mas era a única chance que o Hamilton teria, que seria num erro do Vettel, porque se o piloto da Ferrari não errar feio, o cara de trás não passa, porque a velocidade na reta é muito grande. A gente vai falar do motor da Ferrari daqui a pouco, quando a gente vai falando do México. E o Bottas, o que tem a ver com essa história? Não é culpa dele, né? O Bottas largou muito bem, pulou na frente. Ele acabou tendo que seguir a estratégia do Vettel. O Vettel parou muito cedo e já se comprometeu com 2 paradas. E eles falaram, não, vamos seguir a estratégia junto com do Vettel, já vamos parar cedo também com o Bottas, mas eles a Mercedes colocou pneu amarelo. O Vettel, ele estava de vermelho e botou vermelho, como quem diz, olha, não tem chance, eu vou para 2 paradas mesmo. E com isso, assim, o Bottas, o que acabou acontecendo foi que a Ferrari gasta muito pneu, porque menos pressão aerodinâmica, escorrega mais o carro, gasta mais pneu, e o Bottas se manteve com um certo conforto à frente do Vettel, sempre lá 7, 8, 9 segundos na frente do Vettel, só que eles acabaram ficando vendidos para um Lewis Hamilton ficou na pista. Então o Hamilton, ele não ficou na pista a ponto de com certeza fazer uma parada só tranquilamente, mas ele chegou a ficar na pista o suficiente para quase poder fazer uma parada só e ganhar a corrida. Então essa foi a grande polêmica dessa corrida. O Hamilton teria sido difícil? Teria, mas também não teria sido fácil, assim, no momento que eles decidiram que o Hamilton não ia mais parar, eles iam falar, Bottas, agora enfia a bota, porque o Hamilton não vai mais parar, e você está com o pneu muito mais novo. Só que eles optaram por não fazer isso, né? Dizendo para o Hamilton, olha, não vai dar para chegar até o final, você vai ter que fazer uma segunda parada. Só que daí aquele tempo que ele ficou na pista, é aquela coisa, quando você muda de estratégia de 1 para 2 ou de 2 para 1, ou você começa a corrida e executa aquela estratégia a corrida inteira, ou você vai ser muito prejudicado. Por que isso acontece? O cara que ele vai fazer uma parada só, ele tem que andar na maciota. Então o Hamilton, ele andou ali, deu uma economizada no pneu, chegou a ficar na pista com o pneu já todo destruído, andando lá 2, 3 segundos mais lento que os outros. Só que na estratégia, na matemática da coisa, se você vai fazer uma parada a menos, você tem 20 segundos que você pode jogar fora, né? Porque é o que o cara perde numa parada, 20, 22, 24, 25 segundos. Então isso está computado ali. Agora, no momento que você fica na pista tomando 3 segundos do outro cara, e daí resolve fazer 2 paradas também, aí você ficou vendido. E é por isso que o Hamilton vociferou tanto, esbravejou tanto no rádio, durante a corrida mesmo. Falou, porra, o que vocês fizeram, bicho? Eu tô aqui agora totalmente fora da disputa da corrida, porque eles resolveram parar o Hamilton lá pela segunda vez, né? E a mesma coisa vale, assim, se o cara pega e ele começa a corrida com planejando fazer 2 paradas, e gasta pneu, aí de repente ele resolve mudar para uma só, ele vai chegar no final da corrida sem pneu, porque ele parou cedo demais, porque a parada de 2 paradas é muito mais cedo. Então, e o Hamilton, ele ficou meio naquele limbo, né, na no man's land, né, aquele termo da Primeira Guerra Mundial, e que era o espaço entre as trincheiras em que ninguém saía vivo, né, porque era metralhadora dentro da trincheira dos 2 lados, você tentava avançar, então era no man's land, né, a terra de homem algum. E o Hamilton ficou um pouco nessa. Minha opinião pessoal, isso é totalmente Carlos Del Valle agora, prepare-se, né? Eu acho que o Hamilton, se ficasse na pista, tinha ganho, tá? Eles pararam para evitar, é melhor arrumar uma tretinha moderada com o Hamilton, devem ter que aguentar o azedume dele, depois no rádio
o Toto falou, nós somos campeões aí e tal. Eu falo meio sem jeito, né? Mas falou, nós somos campeões de construtores pela sexta vez seguida. O Hamilton falou, congratulations, guys, né? A palavra, ela vem com aquelas estalactites de gelo, assim, né? Como que diz, tá bom, muito bem, legal, tá. Porque acho que ele ia ficar meio vendido no final ali sem pneu, mas é que Suzuka é uma pista difícil de ultrapassar. Se o cara não cometer um erro ali, a chicane hoje em dia ela é muito difícil de ultrapassar, né? Ela é muito estreita, a chicane Cássio ali antes da reta dos boxes. Se o cara colocar o carro um pouco mais para o meio e conseguir voltar para fazer a tangência, ele já bloqueia ali, mas ele não pode também proteger muito por dentro e sair muito fraco, porque daí outro cara janta ele na reta com o DRS. Então, mas eu acho que tinha grandes chances. Eu acho que a Mercedes optou pela menor polêmica. Melhor uma polêmica moderada com o Hamilton do que virem falar, porra, Bottas largou, estava em primeiro, fizeram estratégia, esse Hamilton, a equipe, não sei o quê. Acho que eles pesaram as coisas. O próprio Toto Wolff falou, olha, foi 50-50, foi meio a meio ali a nossa decisão. Então eu acho que se ele não tivesse parado, ele tinha ganho no caso do Hamilton, né? Então essa que é uma das polêmicas. Seguindo pelo pelotão, Albon chegou em quarto, o melhor resultado da carreira dele, agora só falta um para o pódio, não sei se foi o engenheiro Christian Horner que falou. Ele fez assim um qualifying sensacional no sentido que ele fez o tempo idêntico ao do Verstappen, né? Ele é um cara que tem tomado 7, 8 décimos do Verstappen nos treinos. Claro, é um cara que chegou na equipe agora, mas eu acho que ele está aos pouquinhos se acertando com o carro. Essa Red Bull não é um carro fácil, né? É um carro que você tem que... Aqueles carros do Adrian Newey que eles têm aquela personalidade, assim, né? Então o cara chega e já não sai casando com o carro tão simples assim. E uma coisa que foi engraçada nesse quarto lugar do Albon foi que ele fez uma manobra totalmente de videogame, kamikaze, para cima do Lando Norris, né? A ultrapassagem ali na freada da chicane Cássio. Para quem joga videogame de corrida, é uma coisa muito clássica, você não consegue frear o carro, tá com o dano desligado, né? Teu carro tá indestrutível, você não freia direito e você ia passar reto, só que você arrebenta o cara da frente, e daí com isso você freou para a curva e faz. O Albon, ele executou de maneira perfeita essa ultrapassagem de videogame, ele ia passar reto naquilo, só que ele deu no meio do Lando Norris ali, roda com roda, marca registrada nossa, empurrou o Lando lá para a grama, e com isso ele conseguiu fazer a curva, né? Então, aliás, essa é a segunda manobra kamikaze que ele faz, o Albon, porque ele fez uma manobra em cima do Sainz lá em Monza, que também ali foi o limite entre o gênio e o asno, né? Porque ali em Monza, se a coisa vai do lado errado, ia ser algo semelhante ao Verstappen e Ricardo lá em Baku aquela vez, né? Que um não combinou com o outro e os dois se arrebentam e vão parar lá na área de escape. Isso Albon contra Sainz na variante della Roggia em Monza agora esse ano. E agora de novo, né? Ele se dá no lado errado do Norris ali, não bate roda com roda, tudo ia dar muito errado. Então não deixa de ser bem-vindo isso, né? Um cara que ele é audacioso, assim. O Albon, ele leva um pouco aquele jeitão do cara que às vezes ele age como se não tivesse nada a perder, né? Ele é um cara que já quase teve que abandonar o automobilismo várias vezes, né? Nas fórmulas menores lá, Renault, depois na Fórmula 2, ele foi para uma equipe menor, quase, né? E daí de repente ganhou a ligação lá para ser da Toro Rosso e agora foi parar na Red Bull. Então ele é um cara que é engraçado, que ele faz umas manobras às vezes que parece que ele não tem nada a perder. Em quinto lugar, Smooth Operator, né, que é o nosso Carlos Sainz, mais uma corrida. Claro, né, o Norris levou o azar de ter sido abalroado pelo Albon, né, e acabou não marcando pontos, e o Sainz ficou a salvo ali. O Sainz, ele tem feito esse lance do operador suave, né, que é da musiquinha lá da Xadê, porque ele tem feito corridas muito solitárias, né, e ele falou na corrida, acho que da Rússia, que quando veio a Red Bull passar por ele, porque a Red Bull estava mais atrás, ele falou, olha, eu teria que ser pelo menos meio segundo, ficar meio segundo da Red Bull, para eu poder lutar e oferecer uma resistência, mas o cara chega em mim sendo um segundo e meio mais rápido por volta, então não vale a pena querer lutar e adicionar segundos ao meu tempo final da corrida, que pode fazer diferença na posição que eu chego, para eu ficar me defendendo de uma Red Bull. Então ele foi muito sábio nesse aspecto.
e em várias corridas, né? E de novo, né? Ele faz aquela corrida liderando o pelotão intermediário, tranquilo, ninguém chega nele, porque ritmo ele tem, velocidade ele tem. E se chega algum carro ali, uma Ferrari, uma Red Bull, ele pode passar, velho. Isso aí não é comigo. E é uma inteligência. O Sainz, ele lembra, de certa forma, um pouco o Alonso, no sentido que, assim, qualify é um cara bom, mas não é um Lewis Hamilton, um Ayrton Senna da vida. Mas em corrida, ele tem uma solidez, uma inteligência que é muito boa, né? Isso é uma grande característica do Sainz. E que se tiver um carro mega power, torço para um dia ele ter, porque vai ser um piloto que, por mim, ele luta por vitórias, tranquilo assim, se depender do que parece que ele tem de talento. Uma das grandes atrações desse grande prêmio foi o Daniel Ricciardo. Largou em 16º, muito decepcionante, eliminado no Q1. Depois a equipe descobriu que ele tinha um problema na suspensão traseira, o carro estava torto. Então, mas de qualquer forma, vale a pena vocês irem no site da Fórmula 1, que tem toda a corrida dele resumida em 2 minutos, com legendas mostrando a posiçãozinha lá, como se fosse um Super Mario Kart, assim, muito legal. E o que acontece assim, ele largou em 16º e chegou em sexto, né? Na verdade chegou em 7º, mas o Leclerc foi punido, né? Então você tem que dar os parabéns pro cara, porque assim, a sequência ele é um grande ultrapassador, assim, reconhecido por muitos como um dos grandes ultrapassadores da Fórmula 1 de hoje em dia. E assim, você tem que tirar o chapéu pro cara, né? Porque não cometeu nenhum erro. Ele executou uma estratégia que eles chamam de estratégia de ponta-cabeça, né? Estratégia ao contrário, que ele largou com o pneu médio, enquanto a maioria lá da frente largou com o vermelho. E foi bem longe, chegou a ficar de cara pro vento ali em 4º, 5º lugar. Só que daí quando ele fez o pit stop, faltando ali, sei lá quantas voltas, sei lá, 15 voltas pro final, aí ele vem com o pneu vermelho e daí ele tem que ultrapassar a turma. Eu tô falando muito daí, mas isso é coisa de curitibano, eu juro que eu tento me policiar. A Renault mandou eles trocarem, né? O Hulk estava na frente do Ricardo, o Ricardo falou, deixa eu passar que eu vou lá e janto eles. E foi muito legal, né? Assistam esse vídeo lá no site oficial da Fórmula 1, que é muito bacana, porque ele fala, assim que ele passa o Hulk, ele fala thank you, now I will get them, né? E ele falou I will, né? Tipo, você quando fala, você não contrai, né? O I com will, né? Você não fala I'll get them, ele falou I will get them, né? Tipo, você tá falando que você tem uma missão que você vai cumprir, assim, aquela coisa meio de soldado, assim, né? Então, até vocês estão tendo aí umas noções de idioma inglês aí de graça aqui no nosso podcast. Grandes corridas também de Gasly e Pérez, né? Os dois bateram no final e o Pérez foi parar no muro, só que deu um erro lá, você viu, né? Um esporte de bilhões de dólares a Fórmula 1, e os caras me soltam a bandeira quadriculada uma volta antes. Tipo assim, uma falha operacional que é muito característica de algum circuito de terra aqui da região metropolitana de Curitiba. Agora, na Fórmula 1, no Japão, né, um país que é mais do que primeiro mundo, né, quase um país de outro planeta, e os caras me fazem uma dessas. É muito engraçado porque eu acho que é no vídeo dos rádios da Fórmula 1 que tem o engenheiro falando para algum dos dois, não sei se é pro Gasly ou pro Pérez, que ele fala, atenção, por alguma razão a bandeira quadriculada foi lançada, então mantenha a posição, manda ver e tal. E no fim os dois bateram e não valeu a batida, senão o Pérez teria chegado em ou 10º ou 11º. Acho que ele não teria marcado ponto. Aí com isso o Pérez, mesmo terminando a corrida, o número de voltas previsto no muro, ele acabou que contou. Isso é uma regra da Fórmula 1, se o cara errar para soltar a bandeira quadriculada, azar, vai valer a hora que saiu a bandeira quadriculada. Isso, claro, é uma regra dos tempos em que o que você tinha era a bandeira quadriculada, né? Então não tem como você querer negociar muito. Bom, vamos falar rapidamente também do México. Semana que vem, o que acontece? Como eu disse, a Red Bull, o Albon chegou 1 minuto atrás do Bottas nessa corrida do Grande Prêmio do Japão. Tudo bem, o Albon não fez uma largada muito boa, caiu atrás das McLaren, fez a ultrapassagem lá de videogame em cima do Norris, acabou passando o Sainz no final da corrida, não foi muito representativo, mas a impressão que se tem, até dá a impressão que o Verstappen está um pouco impaciente com isso, é que a Red Bull, tomara que seja porque eles estão investindo tudo já no carro do ano que vem, porque não tem mais o que fazer no campeonato mesmo,
E então a Red Bull deu uma caída. Não sei se dá para contar com o Verstappen para essa corrida, para ele fazer, né, de novo alguma gracinha ali de vencer ou ir muito bem. E fica o negócio do motor Ferrari, né? A vantagem, a Ferrari ela chega a abrir 0,8 nas retas, é muita coisa, né? E a Mercedes recupera um tanto nas curvas, né? Só que a Ferrari agora, hoje em dia, ela já não está mais tão fraca de curva, então por isso que a Ferrari tem feito a primeira fila em várias corridas seguidas, né? Em treino no Qualify. Valeu, Thiago Raposo, falei Qualify, não treino, que eu não gosto de falar treino. Só que assim, será que a altitude do México, né, o circuito do México tem toda essa característica, né? Será que a altitude vai igualar mais os motores ou vai fazer com que a Ferrari seja ainda mais forte? Isso eu estou muito curioso e eu quero que vocês fiquem curiosos também, junto comigo, porque é uma coisa muito interessante, né? Uma das vantagens da Ferrari é que ela tem um sistema de bateria dupla, né? Twin Battery, né? Que eles estão falando. Que o Charlie Whiting, enquanto era vivo, nosso saudoso Charlie Whiting, ano passado ele foi chamado a ver o que estava acontecendo. Ele falou, olha, eu não vou querer também falar o que está acontecendo, porque é sacanagem eu dizer o segredo deles, mas é um sistema muito inteligente e que, na minha opinião, é legal. Então, o sistema de recuperação de energia da Ferrari, ele tem um segredo aí. Então, pode ser que na altitude, que conta mais o sistema de recuperação, já que o motor de combustão fica mais bundão, né, porque tem menos oxigênio lá em cima, talvez ela fique ainda um míssil ainda mais poderoso, ou talvez, por alguma razão aí, dos turbos e tal, os outros motores possam chegar mais perto. Isso é uma curiosidade muito grande que eu tenho, quero que vocês fiquem curiosos também, estou mandando. E tem uma polêmica, uma fofoca que saiu essa semana, que o Verstappen falou, olha, e aí, o que você está esperando para o final de campeonato, para o ano que vem? E ele deu uma declaração, o Verstappen, dizendo, eu acho que a Ferrari vai dar uma caída muito grande. E todo mundo interpretou isso como que ele está sabendo alguma coisa da parte técnica, que a Ferrari vai tomar alguma invertida aí nesse negócio das regras do motor para o próximo ano, para as próximas corridas, que tem gente achando que eles têm alguma coisa ilegal no motor. O pessoal da Force India, se eu não me engano. Mas isso é tudo a Mercedes, né? Ano passado a Mercedes fez lá uma reclamação e ficou brava porque eles divulgaram que foi a Mercedes que fez a reclamação. Dessa vez que foi a Force India, mas que coincidência, né? Uma equipe com motor Mercedes. Eles estão dizendo que a Ferrari tem alguma coisa no intercooler, que estão soltando óleo dentro do intercooler. Aquela velha história de queimar óleo misturado com combustível, que faz com que aumente a potência, né? Então você acaba soltando ali, o óleo é mais denso, né? Tem mais carbono do que a gasolina e você acaba ganhando potência. Mas é um boato por enquanto, mas parece que as equipes estão acusando a Ferrari, entre outras coisas, disso. Então, mas não tem como saber, né? O Verstappen lembrou, acho que foi 3 anos atrás que o Corinthians foi campeão, né? Que o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, sempre muito simpático, né? Como ele falou, pode anotar, escreve aí o que eu tô falando, o Corinthians vai cair, vai despencar, né, ele falou, né, então naquele ano o Corinthians acabou sendo campeão, eu lembro que muita gente dedicou com muito carinho, né, não falou nenhum palavrão, claro, pro Renato Gaúcho, né, quando o Corinthians foi campeão. Então o Verstappen tá dando uma de Renato Gaúcho aí, dizendo que ele acha que a Ferrari vai despencar, pode anotar o que eu tô falando. Vai ser muito engraçado de ver aí nas próximas, se vai acontecer alguma coisa esse ano, ou vai ser pro ano que vem, e tem muita coisa aí pra gente acompanhar nessas próximas corridas. Beleza, meus amigos? Então, estamos concluindo o nosso vídeo, muito obrigado aí por se inscrever no canal, curta o vídeo, espalhe para os amigos, dê rate lá no rate 5 estrelinhas do podcast, lá nos lugares onde você ouve podcast, dá para ouvir caso você esteja ouvindo podcast, dá para ouvir pelo Spotify, não se esqueça. E é isso aí, né? Muito obrigado a quem está prestigiando a gente tanto no Patreon como no Padrim, e siga a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, grupo de discussão no Facebook, e siga os canais e podcasts dos nossos amigos, do Serjão, do Boteca F1, do Dupla Aerodinâmica, do Fernandão e da Érica, e BPcast, onde tem a dupla de lendas, né? Rubens Neto e Débora Almeida, e claro, o Valese, que tá em todos, né? Ele é do Boletim do Paddock,
mas que tá também em vários podcasts muito legais por aí. Vão seguir no Valese que vocês descobrem onde é que ele anda. Beleza, meus amigos? Então conversamos aí, espero eu que de volta às condições normais de temperatura e pressão depois do Grande Prêmio do México. Um abração para todo mundo e até lá.